Deus seja louvado. Título desta palavra: edificado sobre a rocha. Prezados e queridos irmãos, sabemos que as Escrituras Sagradas é o mais excelente livro de ensino e podemos dizer que a Bíblia é o mapa da nossa salvação e que nos leva do conhecido ao desconhecido. Você nunca começa no desconhecido. Você começa no conhecido e depois parte para o desconhecido. É uma das maneiras que a Bíblia faz. E isso é pegar coisas do dia a dia, conhecidas, e então dar uma explicação espiritual. Existem vários exemplos. A Bíblia fala de um agricultor semeando a semente, de um pescador pegando um peixe numa rede, fala de um soldado pondo as suas armaduras, e depois, num contexto completamente diferente, fala de uma noiva preparando-se para o casamento. Esses são alguns exemplos desses princípios, mas em particular, a atividade que eu quero focalizar, é de construir uma ponte. E eu penso que é uma fotografia da vida cristã, que muitas das vezes é usada na Bíblia. Vamos então ao livro de Judas, verso 20 e 21, que diz assim, numa exortação: Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus. Então a Bíblia nos diz que devemos construir-nos na nossa santíssima fé. Bendito é o nome do Senhor. É uma das coisas que essa metáfora fala. Nós precisamos de nos construir. E depois fala aos Efésios 2, versos 21 e 22, fala de um templo onde nós crescemos e somos construídos para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então fala da coletividade, da comunidade que devemos ser construídos juntos do Espírito Santo como um lugar onde Deus habita. E depois fala de 1 Pedro 2, versos 4 e 5, falando de Jesus como uma pedra viva. E diz assim: Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então, aí estamos comparados, cada um de nós, como pedras, que estamos sendo construídos juntos como um templo onde Deus vai ocupar. E depois outro exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 32. Paulo diz: Agora, pois, amados, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos santificados. Então nós vemos Paulo dizendo de que a maior coisa que nos constrói é a palavra e a graça. E ele diz que ele é capaz de nos construir e nos dar uma herança entre todos aqueles que foram separados para Deus em fé nele. Agora, irmãos, eu não sou um construtor, mas eu conheço uma coisa: em qualquer prédio onde você tem um tijolo ou até madeira, a coisa mais importante e vital é a fundação, a área da fundação. E a Bíblia fala disso especificamente em uma grande importância para cada um de nós, que é termos o fundamento correto. Porque um fundamento põe os limites ao prédio que vai ser construído, tanto em tamanho quanto em peso. E
A fundação põe o limite, e é verdade que na vida cristã você não pode construir uma vida cristã bem-sucedida se o teu fundamento não pode permitir, e é vital. Portanto, qual é o seu fundamento? E puseste o teu fundamento certo? Portanto, tem apenas um fundamento que é adequado e suficiente, e que é todo suficiente, que é a pessoa de Jesus Cristo. Paulo então escreve aos coríntios que lá viviam: bendito é o nome do Senhor. Que em 1 Coríntios capítulo 3, usando duas metáforas, a metáfora da agricultura e depois a metáfora da construção, e diz no verso 9: porque nós somos cooperadores de Deus, estamos trabalhando com Deus e para Deus. Você é o campo, a metáfora agrícola, e também o prédio, metáfora de construção. E de acordo com a graça de Deus que me foi dada, homem sábio, arquiteto, eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo afirma que há apenas um fundamento para a vida cristã, que é Jesus Cristo, ele próprio. E qualquer outra fundação não pode suportar o teste. Não pode suportar o teste do tempo. Então, é muito importante que todos nós possamos avaliar a vida em que está fundada em nós. Estamos verdadeiramente fundados em Cristo Jesus? Temos um relacionamento pessoal e um conhecimento pessoal de Jesus que nos faz ter um relacionamento com Ele, Jesus? Isso é extremamente importante. E eu quero tratar disso por algum tempo. Bendito é o nome do Senhor. Para falar como podemos por este fundamento, eu quero que cada um de nós possamos examinar a nossa vida, a nossa espiritualidade e verificar se realmente temos um relacionamento correto com este fundamento. Vamos a Mateus 16, acerca do ensino básico, no verso 13, a seguir. Jesus fala com os seus discípulos quando ele entra em Filipe de Cesareia e perguntou ao seu discípulo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus dá esse encontro com Pedro, para restabelecer a maneira que colocamos o fundamento em Cristo Jesus, Ele próprio. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero agora comentar sobre essas palavras, usadas no verso 18, porque tem sido sugerido de que Pedro é o fundamento da igreja, mas eu tenho que dizer que se assim fosse, seria muito instável, porque depois Jesus o repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás. E em seguida Pedro o nega 3 vezes. E mesmo depois da ressurreição, Paulo teve que repreendê-lo por comprometer a verdade do evangelho com os judeus. Portanto, somos gratos porque a igreja não está edificada em Pedro e em nenhum homem carnal. E quando Pedro pronunciou: tu és o Cristo, estava reconhecendo
quem Jesus era, revelado pelo Espírito Santo. E ninguém pode conhecer Jesus se Deus o Pai, pelo Espírito Santo, revelar. Jesus Cristo é a pedra de fundação onde a nossa fé deve estar baseada, e o nosso encontro pessoal é a revelação pessoal de Cristo. Não como filho do carpinteiro, não como uma figura histórica, mas como o eterno Filho de Deus que nunca foi criado. Bendito é o nome do Senhor. E aí temos que chegar para construir sobre esta pedra. A experiência onde Pedro passou tem que ser paralela à nossa experiência. E eu quero dizer para o prezado irmão, você pode aderir à igreja, você pode entrar numa cerimônia religiosa, você pode dizer uma oração, mas sem mudar. Mas se realmente você se encontrar com Jesus Cristo, você vai ser transformado. Ninguém encontra-se com Jesus ficando da mesma maneira. Então, cada um de nós nos perguntamos, tenho tido essa mudança nesse encontro com Jesus Cristo? Eu gostaria de sugerir algumas fases sucedidas pela qual Pedro passou nesse encontro. Antes de tudo, confrontação. Jesus e Pedro se encontram cara a cara. Não havia mediador, não havia sacerdote, ninguém no meio deles, e foi um encontro de confrontação com Jesus. E é isto que nós temos de chegar, aonde nós temos que chegar. Jesus disse, em outra parte, eu sou a porta, eu sou por onde o homem entra e é salvo. Apenas um caminho para o reino de Deus, e é através da porta. E a porta não é uma igreja, não é uma doutrina, é unicamente Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. A confrontação segue por uma revelação, dada por Jesus, o Pai, pelo Espírito Santo. Jesus disse, carne e sangue não vai te mostrar isso. Você não pode chegar a isso pelos teus sensos naturais. Tem de haver uma revelação, e ninguém pode conhecer Jesus como ele realmente é, como o Filho eterno de Deus, sem ter uma revelação pessoal. Você pode estudar teologia, você pode ir para uma escola bíblica, você pode até tornar-se um ministro, mas se não tiver uma revelação pessoal, sem ela, você não pode conhecê-lo. E essa revelação vem do Pai para Cristo Jesus. Então a pergunta é, tiveste um encontro com Cristo Jesus? E temos que ter um reconhecimento daquilo que o Espírito Santo nos mostra. E tem que haver uma confissão pública da nossa fé em Jesus Cristo. E é isso que Jesus trouxe a Pedro, para dizer, tu és o Cristo Messias. Ele fez isso publicamente. Tem pessoas que falam de crentes secretos. Eu posso até crer em crentes secretos, em países onde não se pode falar de Jesus abertamente, porque senão vai morrer. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas eu não posso te dizer que alguém possa permanecer secreto. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, no verso 32 e 33. Diz o seguinte, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então Jesus, nessa maneira característica, não te dá muitas escolhas, apenas duas. Ou você confessa ou você nega. E se você não confessa, na realidade você está negando. Então cada um de nós temos que chegar a um lugar onde abertamente temos de reconhecer e falar da nossa fé.
acerca de Cristo Jesus. E é um momento crítico para muitas pessoas. Então você não tem que estar na esquina da rua pregando. Você não é obrigado a ser um pregador. Você está em casa meditando na palavra, mas onde você estiver, deixe as pessoas saberem que você crê em Jesus e que Ele é o Filho de Deus vivo. Prestamos atenção em duas coisas importantes. Jesus não foi revelado a Pedro como filho do carpinteiro, pois Jesus já o conhecia por muito tempo como filho do carpinteiro. Bendito é o nome do Senhor. Mas ele foi revelado a ele como Filho eterno de Deus, como diz em Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não houve mudança nele e nunca haverá. Então não é uma questão de linguagem ou de cultura ou de roupa, mas é uma questão de personalidade eterna. Personalidade eterna de Jesus. E é isso que Pedro encontrou talvez pela primeira vez em sua vida. E ele teve uma revelação de quem Jesus era. E depois a revelação foi dada pelo Espírito Santo. O Espírito que não tem tempo, cultura, costumes, nada disso. Muda o Espírito Santo. Então, por duas razões é possível que eu e você de termos esta revelação direta, assim como foi para Pedro. Primeiro, porque é o Filho eterno de Deus que é revelado. E segundo, porque é o Espírito eterno que revela a ele. Agora, chegamos ao segundo ponto, prático. Se você pôs o fundamento, como é que você continua a edificar? Lembre-se que estamos falando de uma metáfora de construção, e é vital, e é importante e prático. Como edificar sobre esta fundação? E eu quero ir à parábola de Jesus que ele falou em Mateus capítulo 7, uma parábola muito conhecida sobre o homem sábio e o homem tolo, que cada um construiu. Bendito é o nome do Senhor. De uma maneira diferente, eles construíram. Diz em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, pedra de fundação. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Primeiro, é importante de que todas as casas são sujeitas aos mesmos testes, e não houve casa isenta do teste. O mesmo temporal que bateu numa casa, bateu na outra. E deixa eu te dizer, a vida cristã não é uma vida sem temporais. Você, meu prezado irmão, vai enfrentar os temporais da vida. Deus nunca nos garantiu que não haveria temporal. Na realidade, Paulo e Barnabé disseram à igreja primitiva de que vocês terão tribulações. E se estamos numa estrada que não há tribulação, tem que haver uma pergunta: bendito é o nome do Senhor. E será que eu estou realmente no reino de Deus? Porque tem de haver muita tribulação para entrar no reino de Deus. E é desta maneira que é explicado quando nós entramos numa tribulação por Ele. Portanto, meu prezado e querido irmão, Deus te diz por esta mensagem: nunca desista, tenha bom ânimo,
Deus vai te ajudar, Deus vai te levar do outro lado, Ele vai te ensinar coisas que não poderia ensinar de outra maneira. E saiba que isso é uma experiência pessoal e que cada um de nós aprendemos, pois não pregamos teorias, não como... Então, como é que o homem sábio constrói? Muito simples, de duas maneiras: ouvindo e fazendo, ouvindo e praticando as palavras de Jesus, as palavras das Escrituras Sagradas. Então, como pode edificar nesta fundação? Da mesma maneira, ouvindo o que as palavras diz e praticando o que ela diz. Não seja só ouvinte, porque a Bíblia não dá promessa para essas pessoas que são apenas ouvintes, mas seja praticante da palavra, porque Deus procura os tais que assim o fazem. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.